Pronto. Seja nosso amigo ou não no Facebook, você é bem-vindo para cultuar a Deus conosco. É sempre uma alegria convidar você todas as manhãs para adorar a Deus com a gente. É livre. É para quem quiser. Adorar a Deus tem que ser assim, para qualquer pessoa. E a gente inicia o culto com oração. Oração a Deus, pedindo que Deus nos receba como adoradores. Que a gente, Deus e Pai e Senhor, que juntos aqui como Igreja do Senhor, a gente consiga agradá-lo em adoração, que a gente consiga esquecer todo orgulho, todo ego, toda pompa, toda altivez, e que como Igreja do Senhor nos coloquemos aos teus santos pés. Aceita-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores. Amamos o Senhor, adoramos o Senhor, cultuamos o Senhor em espírito e em verdade. Fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, daqueles que querem levar o teu povo a tropeçar no engano. Se alguém já tropeçou, estende as tuas mãos, nós pedimos, Senhor, levanta, sustenta, fortalece. E aquele que está firme, que não se sinta superior, grande, porque nós não somos. Nós somos fracos, pecadores, pequenos, insignificantes, frente à grandeza do Senhor, frente à terra, frente ao universo, frente aos mares, frente às montanhas, somos tão pequenos. Fala conosco, Senhor. Fala. Queremos aprender e queremos crescer. Um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu apresento a Ti nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Nós ainda temos hoje é dia 20, então nós temos 11 dias ainda até o final do mês, né? Então a gente vai marcar a ceia para a semana que vem. Semana que vem a gente realiza a ceia aqui. E você sabe que você é nosso convidado na ceia, né? Hoje a gente vai falar de saúde mental. A gente já falou outro dia, saúde mental e Cristo, né? Hoje nós vamos falar da saúde mental e vamos usar a Bíblia para falar disso. Antes eu quero dizer para você que não existe na face da terra uma só pessoa que seja completamente saudável mentalmente falando. Porque saúde mental é um negócio muito complicado.
e depende de um montão de coisas. A saúde mental, na verdade, é um espectro. E quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que cada pessoa tem um grau de bem-estar especial, diferente de outra pessoa. O que é bem-estar mental para mim, pode não ser para você. Então, saúde mental é extremamente complexo. E aqueles que têm problemas, mas não tem ninguém completamente são mentalmente. Até por causa do pecado, né, Jaico? Não tem. O que se cria são padrões, né? E há aqueles que se enquadram nesses padrões e são aceitáveis como saudáveis mentalmente, mas são padrões criados pelo homem. E há aqueles que necessitam, que exigem um tratamento. Eu estou abordando esse negócio de saúde mental de novo, porque eu tenho acompanhado aí, tem coisas que a gente também precisa, sabe, não ficar levando tudo para o lado da saúde mental. Né? Na igreja chamada cristã, principalmente nas denominações pentecostais e neopentecostais, tudo é demônio, não é? E a gente precisa tomar cuidado para também não começar a taxar tudo de é problema mental, né? E isso também é uma questão de opinião. E assim é que eu penso. Ninguém é obrigado a pensar igual. Tá? Ninguém é obrigado. Mas eu estou falando assim, por exemplo, e tenho acompanhado esses casos desse bebê reborn aí, né? Entendeu? É renascido, reborn, renascido. Eu lembro que a minha neta Sabrina, que já tem 18 anos, acho que nós demos um reborn para ela muito tempo atrás. Ela devia ter 10 anos, 9 anos, né? Mas agora esse negócio parece que as pessoas estão achando que essa boneca, porque bebê reborn é uma boneca, né? Ou do sexo masculino ou do sexo feminino. E estão achando que esse negócio tem vida, né? Tem gente até pleiteando, acredite se quiser, isso está na internet, pleiteando assistência médica para bebê reborn. Aí eu não vejo como problema mental. Eu vejo como bobagem, infantilidade excessiva, sabe, falta do que fazer. É até ruim para mim falar isso como psicanalista, não deveria estar falando isso. Mas eu estou falando o que eu penso, eu vou esconder o que eu penso. É isso que eu acho desse negócio de pessoas que ficam aí tratando uma boneca de pano como um ser vivo. Isso é enganação, isso é falta do que fazer. Mas como que você fala isso? É minha opinião, eu não posso ter opinião? Não tem nada de saúde mental, não. E saúde mental é tão complicado, meus irmãos e irmãs, que saúde mental não é um negócio assim, é são ou é doente. Não tem como a gente tratar isso desta forma.
Porque saúde mental é um espectro, usando este termo na área da medicina mental, né? É um espectro com diferentes níveis de bem-estar mental e a presença ou não de transtornos. Olha só como é complicado esse negócio de saúde mental. E a maioria das pessoas hoje tem problemas mentais, todo mundo tem. Mas quando eu digo tem, é porque são coisas assim que se verifica facilmente. Né? Não precisa de grandes exames, grandes análises. Algumas pessoas têm mais dificuldade, por exemplo, em lidar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão. Porque tudo isso faz parte, isso e outras tantas coisas fazem parte dos desafios mentais. É isso, Djalma, que eu estou falando, que tem gente pleiteando atendimento médico para bebê reborn. Eu vi isso aí também. Quer que as UPAs aí atendam um bebê, mas como? Não tem vida, não tem sentimento. Isto passa a ser idolatria, meu irmão, minha irmã. Passa a ser idolatria. Porque a pessoa vê naquele bebê reborn um ser vivo. Como é que um ser inanimado vai ter dor de barriga? Não, mas fala para mim. Como é que um ser inanimado vai ter tosse? Entendeu? Então tem gente que tem mais dificuldade de lidar com essas coisas que a gente enfrenta todo dia isso. Depressão, ansiedade. Todo dia a gente enfrenta isso. De uma maneira, veja bem, eu estou generalizando. De uma maneira geral, generalizando, a doença mental é considerada um distúrbio que, de maneira geral, afeta o humor, afeta o pensamento, afeta o comportamento. Então, quando a gente fala em doença mental, a gente está falando de um montão de coisas, a gente não está falando de uma coisa, né? Porque doença mental vai assim, de uma maneira muito geral, né? Claro, vai de uma leve depressão até um caso de esquizofrenia. Tudo isso é doença mental, né? E também, de uma maneira geral, a gente costuma tratar a doença mental como uma condição que prejudica a capacidade de uma pessoa pensar, sentir, processar as coisas e responder às situações da vida. E responder de maneira apropriada, né? Porque tem gente que quando precisa responder uma situação da vida, arranca uma faca, vai lá e fura outra pessoa, tira um revólver, vai lá e mata. Não é? Então é responder às situações da vida de maneira apropriada. E o que é de maneira apropriada? É aquilo que vai englobar cultura, geografia, um monte de coisa, porque o que é apropriado aqui pode ser na África, não é. Né? O que é apropriado no Oriente pode não ser apropriado aqui, então envolve
cultura também. Todos os órgãos da nossa... Eu estou falando tudo isso para você entender o assunto, hein? Se você não der atenção, você não vai entender. Não estou te obrigando a fazer nada, estou só explicando as coisas aqui, né? O nosso cérebro é igual a qualquer outro órgão do nosso corpo, a qualquer órgão físico, né? Então o nosso cérebro, ele sofre dano, assim como o nosso pulmão, o rim, o fígado, entendeu? Ele fica doente também. Agora, o nosso cérebro é que controla tudo. Tudo que a gente faz é controlado pelo cérebro. E quando ele não funciona devidamente, ele pode distorcer as nossas percepções, levando a pensamentos e ações danosas na nossa vida ou prejudiciais. E doença mental, atenção, às vezes pode distorcer a nossa visão de Deus e dos outros, da comunidade que a gente vive. Doença mental pode levar a pessoa ou pode contribuir para um comportamento pecaminoso. Nosso Senhor, Ele tem compaixão das nossas lutas, Ele sabe quando a gente está lutando. E Ele pode nos ajudar a aprender a lidar com doença mental, e Ele pode até mesmo trazer a cura. Então, para você ficar sabendo, doença mental ainda é de difícil compreensão para os profissionais da área, porque tem uma variedade muito grande de fatores que contribuem para a pessoa ter uma doença mental. Alguns fatores são físicos, como a pessoa que tem uma anormalidade cerebral. Pode ser desequilíbrio hormonal e pode ser também deficiência de neurotransmissores. Até a alimentação, exercício, sono, essas coisas podem mexer também com a doença, com a saúde mental de alguém. Então, em alguns casos, hoje em muitos casos, né, a pessoa precisa de uma medicação adequada, de uma terapia competente para, pelo menos com a medicação, com a terapia ou com a terapia, ajudar a aliviar esses sintomas. Medicação e terapia ou só terapia. Aliviar pelo menos os sintomas. Tem gente que sofreu abuso na infância, na adolescência, né? E desenvolveu. O cérebro tem um mecanismo para enfrentamento das coisas. E o cérebro colocou esse mecanismo para funcionar, e a pessoa carregou esse mecanismo cerebral ligado, né, para a vida adulta, ou para a vida inteira dela.
Então precisa de terapia. Entendeu o que eu estou falando? Não estou fazendo propaganda de nada que eu faço, mas eu estou mostrando para você o que a Bíblia fala. Abre aí em Romanos. Agora nós vamos começar a mexer com a Bíblia. Tudo isso que eu falei está na Bíblia, gente. É claro que não está com as palavras que eu estou usando aqui, até porque a maioria dessas palavras não eram conhecidas na época que foi escrito Romanos, por exemplo. Capítulo 12, versículo 2. Mas está na Bíblia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém quer fazer a vontade de Deus, a pessoa quer fazer a vontade dela. Porque se nós fizéssemos ou nos preocupássemos em fazer a vontade de Deus, eu tenho convicção que as doenças mentais seriam mais infinitamente reduzidas. Porque a vontade de Deus é o correto para as nossas vidas. Que as pessoas, não estou dizendo que as pessoas que têm doença mental não fazem a vontade de Deus, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que nós não, de maneira geral, nós não queremos fazer a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente também não pode esquecer, porque a gente não pode passar direto, assim, não. A gente não pode esquecer que pode, eu não estou dizendo que há, eu estou dizendo que pode haver, num problema mental, pode haver um componente espiritual. Claro que pode haver. Mas isso não quer dizer que a pessoa está possuída. Entendeu? Estou dizendo que pode haver um componente espiritual. Não estou dizendo que é possessão. Atenção nisso. A pessoa pode estar sendo oprimida. Pode, é possível. Né? A pessoa pode estar num cativeiro espiritual. Por causa disso que existe a terapia, exatamente para descobrir isso. Apesar de que a maioria dos psicólogos e psicanalistas, né, não acreditam nesse tipo de coisa. Mas eu tenho convicção disso. Por quê? Porque o ser humano não é só alma e espírito. O ser humano, o ser humano não é só alma e corpo. O ser humano tem um espírito também. O espírito é algo fantástico no ser humano. Maravilhoso, porque este espírito que se comunica com o espírito de Deus, que é o próprio Deus. Então, ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós temos uma vida completamente diferente dos animais, das plantas, por exemplo. Por causa disso que a gente repudia quando se trata animal como gente, da família, né? Como filho. A gente repudia. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos completamente diferentes de um animal. Ontem a gente falou um pouco sobre isso.
As nossas vidas estão ligadas à vida de Deus. Não está ligada à vida de um animal, né? de uma árvore. É isso que a Bíblia diz. Por causa disso que eu creio assim. Abre aí em Atos 17, 28. Para confirmar o que eu estou falando, ou você lê e fala, não tem nada a ver com o que você está falando aí. Eu acabei de falar que o nosso espírito, né, ele se comunica com o Espírito de Deus. E que nós somos completamente diferentes. Né? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos diferentes de uma planta e de um animal, claro. É isso que está escrito em Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não está falando que você vive de uma planta, de um animal. Então, se você tem esse hábito de tratar um animal como alguém da família, dá uma lidinha na Bíblia. E quando a gente se desconecta de Deus, ou nunca se conectou a Deus, a gente tem um vazio. Um vazio. Que é preenchido por quaisquer outras coisas. Qual? Bebida, sexo, droga, compulsão por compra, compulsão por jogo. Mas vai por aí afora, a gente vai ficar citando aqui. Eu estou citando o que é mais comum. Tem gente que, se não comprar alguma coisa toda semana, entra em parafuso. Isso é vazio. Isso é um buraco que a pessoa tem lá. Ela precisa preencher. E com o que ela preenche? Com compra. Vai lá no shopping, compra, vai no mercado. Não precisa, mas compra. Porque ela tem um vazio ali. Está faltando o quê? Um preenchimento divino ali. Porque a compra, ela não satisfaz. Ela vai satisfazer momentaneamente. Daqui a pouco esse buraco volta a se mostrar ali novamente. E quem tem isso, muita gente tem. Por que tem gente que come que nem um desespero? Doce. Por quê? É um vazio. É um vazio. E essas coisas falham com a gente. Entendeu? Quando você preenche esse vazio com qualquer coisa que não seja Deus, a falha vai aparecer. E isto pode, eu não estou dizendo que contribui, eu estou dizendo que pode contribuir para a doença mental. E como é que a gente, eu estava dizendo, a conversa começou aqui agora, né, aqui nesse bloco, dizendo que eu não deixo de lado o lado espiritual, porque o homem tem um espírito, eu creio nisso. Né? E o primeiro, o que a gente batalha aqui na Terra? É para ser espiritualmente completo. Esta gente não tem essa preocupação. Essas pessoas que têm esse vazio, que têm isso, aquilo, não têm esta preocupação. Pode até dizer que tem, mas não tem. A nossa preocupação, por exemplo, não é ir na churrascaria e passar o dia lá comendo carne. Mas cada um faz o que quer da sua vida. Eu só estou dizendo que não é para o cristão ter um buraco ou vários buracos emocionais nele, porque esses buracos no cristão estão preenchidos pelo nosso Senhor, pelo Espírito Santo.
Então, também para essas pessoas, o primeiro passo para se tornar espiritualmente completos é receber a vida eterna através do Cristo Jesus. A partir do momento que essas pessoas têm um relacionamento com Jesus, e a maioria delas tem uma percepção errada ou errônea sobre quem é Deus realmente. Porque vive através de vãs filosofias. Você vai conversar, e eu converso muito com esse tipo de pessoa, né? Como a conversa sempre é mais ou menos dentro desse parâmetro aqui, ó. Como é que um Deus que você diz que é tão bom manda as pessoas para o inferno? É sempre nesse... Olha, primeiro que Deus não manda ninguém para o inferno. Vai para o inferno quem quer. O inferno nem foi criado para o homem. É o que a Bíblia diz, o inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Mas o homem quer ir para lá também. Não é Deus que manda. Aí a explicação vai dentro dessa linha de raciocínio. Então essas coisas podem contribuir para a doença mental. Por quê? Normalmente as doenças mentais, né, atrapalham a comunhão com Deus, e isso leva a que, eu não gosto desse termo, né? Negativo, positivo, eu não gosto muito, mas eu vou ter que usar aqui agora, né? E afeta negativamente a saúde mental. Quando a pessoa conhece a verdade, a Bíblia, né? E ela começa a se entregar a isso, ela começa a ter um relacionamento ativo com Deus. E as coisas começam a se preencher dentro dela. A doença espiritual, atenção, a doença espiritual é a pior doença que o ser humano pode ter. Não é a doença mental, não é o câncer, não é o Alzheimer, não. É a doença mental. Por quê? Perdão, é a doença espiritual. Perdão, desculpa. A pior doença é a doença espiritual. Eu estou falando doença mental, às vezes e eu estou pulando trechos aqui do que está escrito, então às vezes eu me confundo, me desculpe. A pior doença que uma pessoa pode ter é a doença espiritual, porque ela passa a fazer parte de todas as outras doenças, inclusive da doença mental. Quando o nosso espírito está curado, íntegro, a nossa mente passa a pensar com clareza. Por que o salmista, no Salmo 23, verso 3, ele diz assim: refrigera a minha alma? O que ele está dizendo? Refrigera a minha alma. É exatamente isso. Dá um frescor na minha alma. Dá um alívio na minha alma. Enquanto muita doença mental é causada diretamente pelas anormalidades cerebrais, muitas outras são causadas por almas que precisam de restauração.
Isso tudo está na Bíblia, gente. Eu não estou trazendo nada. Eu não trago nada de novo aqui. Nada. Não tem, porque se é bíblico não é novo. Se é novo não é bíblico. Eu estou pegando a Bíblia, né, e estou falando do que ela fala sobre esses assuntos modernos. Falta de perdão. Pessoa que não perdoa. Né? Semana passada, ou retrasada, eu estava me lembrando de uma música antiga. Eu não sei quem é, mas é linda essa música. Poeticamente eu estou dizendo que é bonita. Né? Eu não lembro quem cantava isso. E o sujeito cantava assim: nem se Deus mandar, nem mesmo assim as pazes com você eu farei. É falta de perdão, não é? Né? E a falta de perdão que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, é falta de restauração. É claro que é uma licença poética, deixa a letra linda, traz um sentimento humano, né? Nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes com você eu farei. Mas isso traz problemas seríssimos. Amargura. Hebreus 12:15. Traz problemas, traz anormalidade cerebral. Medo, ansiedade. Filipenses 4, 6 e 7. Você está entendendo? Eu não sei como é que é a sua vida, as pessoas ao redor, mas eu acho que depois dessa conversa aqui, que que pena, tem tanta coisa para falar disso, né? Mas vocês não fazem ideia do que tem para falar disso. Porque isso ajuda a gente a viver, a gente a entender as pessoas ao nosso redor. Não se preocupa se a pessoa vai te entender ou não. Né? Eu sempre digo, algumas coisas eu falo, eu fico repetindo isso porque é mania de falar também, né? Às vezes eu pergunto assim: você se casou por quê? Meu Deus, a gente ouve cada uma, né? Tudo está certo, não é que está errado. Mas a pessoa, quando diz que se casou por isso, por aquilo ou por aquele outro, ela sempre fala dela. Eu me casei para que eu pudesse ter isso, para que a gente tivesse uma família, para poder ter... Ela sempre fala dela. E aí eu deixo todo mundo falar. Pode falar, à vontade. No final eu digo assim, está tudo certo, porque está mesmo, não está errado. Mas o principal, você não falou, mas o que é o principal? Você casou para fazer a outra pessoa feliz. Se você casou para ser feliz, acabou. Você já casou com um problema no casamento. Porque você não vai ser feliz, é a outra pessoa que vai fazer você feliz. O cônjuge é que vai fazer você feliz. Entendeu? Então a gente começa a entender coisas na vida. Poxa vida, eu estou casado há 25, 30 anos. Amanhã eu vou falar sobre casamento. Eu não sou feliz. Mas você sabe que você não é feliz? Porque você casou para ser feliz. Você achou que a felicidade estava naquela pessoa. E quando você casa para fazer alguém feliz, e aquela pessoa... Está vendo? Você casa para fazer a outra pessoa feliz. E a outra pessoa casa para fazer ser feliz, aí vocês serão felizes. Precisamos aprender isso. Eu não tenho que me fazer feliz, eu tenho que fazer a outra pessoa feliz. Amar ao próximo como a si mesmo, papai. E a outra pessoa diz assim, eu casei para fazer ele feliz. Eu estou tão preocupada, a mulher, por exemplo, estou tão preocupada em ser feliz, mas será que eu estou fazendo ele feliz?
Ah, vou fazer ele feliz. Aí o homem diz, eu também casei para ser feliz, mas será que eu estou fazendo ela feliz? Ah, eu vou começar a tentar, vou lutar para fazer ela feliz. A gente começa a ver a vida diferente. Não se preocupa muito em ser feliz, não. Não perca seu tempo em ser feliz. Perca, se é que é perder tempo. Claro que não é perder tempo, é só uma força de expressão, né? Mas gaste tempo para fazer a outra pessoa. Ah, mas ele não tem jeito. Para com isso. Está tão com uma casca. A gente está falando de doença aqui, ó, doença mental. Às vezes as pessoas criam uma casca, né, que nada tem mais jeito. Então a vida acabou. Se não tem mais jeito, a vida acabou. Grande parte das doenças mentais, na verdade, são almas feridas e a pessoa não pode pensar com clareza. E aí, o que acontece? Essa relação de doenças mentais que existe, gente, vocês não fazem ideia. Vamos pensar um pouquinho nisso. Então, muda um pouco agora, porque você também devia ser um rapagão, né? Como um rapaz, todo bonitão, porque o Jair colocou, me casei porque ela era um avião. Ótimo, então você também devia ser um rapaz bonitão, você ainda é um senhor bonitão, né? Mas você também, ela também se casou com você porque você era um avião também. Hoje os dois mudaram, né? Então se adaptem a isso e busque fazer sempre o outro feliz. Você vai ver que tudo vai se acertando. Oh, aquele cara falou um negócio tão estranho e está se acertando. E vai mesmo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, quantas coisas nós falamos aqui hoje, né? Pedir a sua ajuda para que a gente possa entender um pouco mais disso. Abre, Senhor, o nosso entendimento, inculca em nós a verdade sobre este assunto. Glórias a Ti, Senhor Deus e Pai querido. Ensina-nos mesmo, Senhor, nós precisamos e queremos aprender para exaltar e glorificar a Sua grandeza e a Sua majestade. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.